Você ainda deixa seu dinheiro na poupança por ter medo de investir na renda fixa? Você sabia que, na prática, você pode estar perdendo dinheiro todos os meses? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de verdade como funciona a renda fixa, como não cair em armadilhas e também como seu dinheiro pode render mais na renda fixa mesmo sem você perder segurança. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Freitas e você está no canal O Caio Invest. Aqui eu compartilho com vocês conteúdos de finanças e investimentos para vocês aprenderem a investir melhor todos os meses. E hoje eu trouxe para vocês um verdadeiro manual da renda fixa. A renda fixa é o investimento mais seguro que a gente tem no nosso país, porém muitas pessoas possuem muito medo de investir em renda fixa porque é uma sopa de letrinhas, né? Temos CDI, LCI, LCA, CRI, CRA, IPCA e as pessoas elas não entendem muito bem como funciona a mecânica por trás, né? Se você fez um bom investimento, se é um investimento seguro, para quem você está emprestando efetivamente esse dinheiro, como que isso vai voltar para você em forma de rentabilidade, também se você precisa pagar imposto de renda ou não. Ou seja, existem várias regras na renda fixa que faz as pessoas se afastarem. Hoje em dia é muito mais simples a pessoa entender como funciona a mecânica de um fundo imobiliário do que efetivamente a renda fixa. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como escolher os investimentos de renda fixa para evitar alguns erros que geralmente os iniciantes eles cometem na hora de investir em certos ativos. Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem são as pessoas terem medo de perder dinheiro e deixar o seu dinheiro parado na poupança, por exemplo, por ter medo de investir em renda fixa. Sendo que muitas vezes o rendimento da poupança ele não bate nem a inflação. Porém, antes de falar da renda fixa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que a poupança ela rende menos que a inflação na maior parte dos anos? Trazendo aqui para vocês um gráfico dos últimos 5 anos de rendimento da poupança, nós temos um valor total de 38,14%, sendo que o IPCA do mesmo período foi de 35,39%. Então, imagina o seguinte cenário. Você tinha R$1.000 há 5 anos atrás, lá em novembro de 2020, e você decide colocar esse dinheiro na poupança, sendo que você não mexeu mais nele. 5 anos depois, você acredita que você vai abrir a sua conta do banco e você vai ter um bom dinheiro guardado ali, né? Se você abrir hoje o aplicativo do banco e você pegar um extrato da poupança da sua conta, você vai ter aproximadamente R$1.381. Aí você olha esses R$1.381 e você acha que você efetivamente teve um ganho muito bom de capital, né? Só que uma coisa que as pessoas não colocam na conta é o IPCA do período. Porque se você pegar o valor que R$1.000 representavam lá no passado e trazer a valor presente hoje, é a mesma coisa que você ter R$1.353. Efetivamente, você ganhou sim dinheiro, porém você deixou seu dinheiro parado por 5 anos para ter um valor corrigido da inflação de apenas R$28. Ou seja, muitas vezes esse valor era muito melhor você ter pego ele e gasto naquele momento do que você ter deixado parado na poupança, porque o valor nominal é muito baixo. A boa notícia é que existem sim alternativas tão seguras quanto a poupança, às vezes até mais segura que a poupança, e que rende muito mais. E é aí que entra a renda fixa. Muitas pessoas não investem em renda fixa hoje por achar muito complicado, ou também acham que é arriscado, não sabem se realmente esse dinheiro vai render o quanto elas esperam. Então, o meu papel aqui hoje é mostrar para vocês que é possível sim a gente investir em renda fixa com segurança. Bom, para começar, a gente precisa entender o que é a renda fixa. A renda fixa nada mais é do que a gente pegar o nosso dinheiro, emprestar para uma empresa e essa empresa ela vai devolver para a gente com o valor corrigido em juros. É a mesma coisa quando a gente vai num banco e toma um empréstimo pessoal. O banco empresta esse dinheiro para a gente e a gente paga mês a mês, né, esse valor por banco com juros, né, com uma correção de juros. Porém, na renda fixa, a gente inverte um pouco essa pirâmide, porque é a gente que empresta nosso dinheiro e é a gente que vai receber juros em troca desse empréstimo. Se você está se perguntando, pô, mas eu já faço esse empréstimo para o banco através da poupança e eu recebo uns juros em troca, que é o valor que cai na minha conta da poupança todos os meses ajustado. E é exatamente isso. Porém, só para trazer vocês um pouquinho para a realidade, quando o banco ele pega o seu dinheiro emprestado e vai emprestar para outra pessoa efetivamente, ele cobra uma taxa desse cliente de aproximadamente 8% ao ano. E para o investidor da poupança, sobram 6% ao ano. Então pode ter certeza que na poupança é um investimento que você nunca vai conseguir uma boa rentabilidade. Como eu mostrei nos gráficos anteriores, você vai ganhar praticamente nada investindo na poupança. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de investir a uma taxa muito maior e, consequentemente, fazer o nosso dinheiro crescer acima da inflação, porque senão realmente não vale a pena investir. Agora, para você entender um pouquinho mais da renda fixa, você tem que compreender que existem duas formas
da gente fazer nosso investimento em renda fixa. É o pré-fixado e o outro é o pós-fixado. Eu sei que para um investidor iniciante é muito difícil entender qual é o momento correto que a gente precisa investir em pré-fixado e qual é o momento correto para investir em pós-fixado. Porém, eu vou trazer umas informações para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica, tá? Primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês como funcionam os investimentos de pré-fixado e pós-fixado. O pré-fixado, como o próprio nome já diz, é quando a gente contrata uma taxa antes de fazer o nosso investimento. Então, por exemplo, vai ser aqueles investimentos que você já vai ver a taxa fixa. Pegando um exemplo para vocês, imagina que você contratou um CDB por 5 anos, para deixar o seu dinheiro investido por 5 anos, que rende 13% ao ano. Fazendo uma conta aqui, e se você investir, por exemplo, R$1.000 nesse cenário que eu citei durante 5 anos, R$1.000 eles vão ter se transformado em R$ 1.842,44. Ou seja, você consegue saber exatamente o quanto você vai receber ao longo desses 5 anos. Quando chegar no vencimento desse seu investimento, vai cair exatamente esse montante para você. Já nos investimentos pós-fixados, eles sempre vão estar atrelados a um índice mais uma taxa. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, um tesouro IPCA mais 7%, significa que ele vai render o IPCA mais 7% ao ano. Ou seja, se a gente tiver um IPCA de 5% mais a taxa de 7% que já está fixa no investimento, a gente vai ter um total de 12% ao ano. Essa é uma forma que muitos investidores fazem para proteger o seu dinheiro da inflação, pois eles já conseguem saber o quanto o seu dinheiro vai render acima da inflação e fazer projeções, por exemplo, para a sua aposentadoria. Outro indicador que também é muito utilizado na hora da gente contratar renda fixa é o CDI. Muitas vezes a gente vai investir, por exemplo, em um CDB que rende 105% do CDI, 110% do CDI. E o que é o CDI? Basicamente, o CDI é a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre eles. Ou seja, o CDI ele sempre acompanha a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros do Brasil. Atualmente, a Selic está em 15%. E o CDI, ele sempre rende 0,1 abaixo da Selic. Eu sei que parece complicado, mas sempre tenha isso em mente. Se a Selic está, por exemplo, em 14,75, a gente tem que tirar 0,1 para descobrir quanto está o CDI. Nesse caso, 14,65. Na Selic atual, a gente está falando em 14,9% ao ano. Isso tudo significa que a gente tem que se atentar também aos movimentos do mercado, pois, por exemplo, se a taxa Selic ela cai ou se o IPCA está muito baixo ou muito alto, isso vai sim afetar os nossos investimentos. Ou seja, diferente do pré-fixado, que eu já sei exatamente o quanto ele vai render, no pós-fixado ele sempre vai render conforme o índice. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pega um investimento que está atrelado, por exemplo, na Selic, pode ser o Tesouro Selic mesmo, que hoje rende 15% e a taxa Selic ela cai, por exemplo, para 10% ao ano, então significa que o nosso investimento ele vai acompanhar e passar a render 10% ao ano. A cada 45 dias, o Copom ele faz uma reunião para fazer uma avaliação se eles mantêm a taxa Selic de um patamar que está, se eles sobem ou se eles diminuem a taxa. Então, quando você faz investimento em renda fixa, você tem sim que acompanhar essas notícias para entender se isso vai afetar ou não os seus investimentos. Agora, eu vou explicar para vocês também um pouquinho dos produtos que existem atrelados à renda fixa hoje, como os CDBs, LCIs e LCAs. E eu sei que parece uma sopa de letrinha, né? Você já viu IPCA, CDI, mas eu vou explicar para vocês como funciona cada um, fique tranquilo. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E o que é um CDB? Imagina que o Itaú ele quer fazer uma captação de dinheiro. Então, o Itaú ele lança no mercado um CDB que rende 100% do CDI para poder fazer a captação de dinheiro que ele precisa. Nesse caso, você que é o gerente do banco, você está pegando o seu dinheiro, investindo no Itaú e recebendo uns juros em troca disso. E agora, eu sei que você deve estar imaginando, será que não é arriscado eu pegar meu dinheiro e emprestar para o banco? E se ele falir, o que vai acontecer com o meu dinheiro? E para isso, existe mais uma sigla que é o FGC. O FGC, ele é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele serve para proteger o seu dinheiro, ou seja, ele te devolve esse dinheiro até R$250 mil investido por instituição, ele devolve o seu dinheiro de forma íntegra. Então, no nosso cenário, se por algum motivo o Itaú quebrar, o FGC ele vai ser responsável por devolver esse dinheiro aos investidores. Todo mundo que investiu no Banco Itaú vai ter o seu dinheiro até R$250 mil restituído.
Um ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui é que o CDB, ele sempre vai ter um imposto de renda que você precisa pagar, e aí fique tranquilo que você não precisa emitir DARF nem nada. Toda vez que você ou resgata o seu dinheiro ou aquele título vence e o dinheiro cai na sua conta, esse valor de imposto, ele já é retido na fonte. Então ele já é descontado de forma líquida no seu pagamento. Lembrando que o IR, ele só é pago em cima do lucro do título, ou seja, se você investiu R$1.000 e ele te rendeu R$200, ou seja, você enxerga lá R$1.200, você vai ter que pagar imposto sobre os R$200 que você ganhou de rentabilidade, não sobre o valor total. E também o imposto de renda que é cobrado em cima dos seus produtos de renda fixa, ele segue uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar, começando em 22,5% para aplicações até 6 meses, até 15% para aplicações acima de 2 anos. Outro ponto que você precisa se atentar é sobre o primeiro mês que você colocou o seu dinheiro para render, pois existe um pagamento de IOF que também é regressivo, porém, se você deixar menos de 30 dias, você vai estar sujeito a esse imposto. E se você deixar acima de 30 dias, esse imposto ele é zerado. Então, eu vou mostrar também a tabela regressiva de IOF que você tem que se atentar, né? Lembrando, naquele mesmo cenário dos R$1.000, ele vai render somente em cima do lucro. Então, no primeiro dia, a gente vai ter um total de 96% de imposto. Praticamente você não teve rendimento nenhum sobre o seu investimento. Ou seja, tudo que rendeu nesse primeiro dia, o IOF ele vai tomar para ele, praticamente. Mas conforme o passar dos dias, você vai reduzindo cada vez mais esse imposto até chegar a zero. E depois dos 30 dias você não tem mais que pagar esse imposto. Pegando mais um exemplo, com 10 dias você pagaria 66% de IOF, com 20 dias aproximadamente 33%, com 25 dias 16%, até chegar no 0% aos 30 dias. Agora eu vou falar para vocês como funcionam as LCIs e as LCAs. Esses dois investimentos, eles funcionam praticamente iguais, então eu vou explicar os dois ao mesmo tempo, pois eles são letra de crédito, e a diferença entre eles é que a LCI, ela é a letra de crédito do setor imobiliário e a LCA do agronegócio. Ou seja, são os setores que os bancos eles vão captar o dinheiro e vão direcionar os seus investimentos. Uma coisa que é muito importante a gente saber sobre as LCIs e as LCAs é que, por fazerem parte dos setores que mais crescem no país, eles são incentivados, ou seja, eles não pagam imposto de renda. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, uma LCI ou uma LCA que paga 90% do CDI ou 85% do CDI. E aí, a gente tem que fazer a conta certinho da diferença que a gente paga de imposto de renda para entender qual faz mais sentido. Aqui, eu trouxe para vocês a calculadora de renda fixa, que é do Raul Sena, o investidor sardinha. Ele é um cara muito grande no YouTube também, um cara que eu particularmente sigo, aprendo muito com ele, então eu aconselho que, se vocês não sigam ele, também sigam, e eu vou mostrar para vocês como funciona essa calculadora. Basicamente, aqui a gente consegue calcular dois tipos de investimento diferentes. Pegando na comparação, a gente consegue ver no comparador e colocar, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI versus uma LCI que rende 90% do CDI. Nesse caso, eu vou deixar meu dinheiro parado por 3 anos, né, são 36 meses, e eu consigo dessa forma fazer essa comparação do qual investimento está valendo mais a pena no momento. Fazendo essa conta, a gente consegue ver que, deixando por 3 anos no CDB, a gente teria uma rentabilidade líquida de 12,45% ao ano versus 13,19% da LCI. Ou seja, nesse caso, mesmo rendendo 90% do CDI, 10% a menos, ainda faz muito mais sentido a gente investir numa LCI do que num CDB. Agora vamos alterar um pouquinho e mostrar, por exemplo, a rentabilidade se fosse 85% do CDI. Aqui, alterando um pouquinho o cenário, a gente consegue ver que esses investimentos eles praticamente empatam. Ou seja, dá na mesma você investir num CDB 100% do CDI ou numa LCI que rende 85% do CDI. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre Tesouro Direto, que diferente dos produtos que eu mostrei para vocês até agora, onde a gente empresta dinheiro para empresas, a gente está emprestando nosso dinheiro para o governo federal. E aqui eu vou abordar principalmente 3 tipos de tesouro. O Tesouro Selic, ele é um pós-fixado na nossa taxa Selic, né? Já expliquei para vocês um pouquinho no começo desse vídeo sobre a taxa Selic, né, e como ela funciona. E hoje o Tesouro Selic ele é considerado o investimento mais seguro do país, pois o risco de calote é praticamente nulo. Pois se o governo federal, por exemplo, ele não tiver dinheiro para nos pagar, ele simplesmente vai imprimir dinheiro, vai aumentar a sua inflação com certeza, mas ele vai fazer o pagamento. Então, o risco de calote é muito baixo comparado com qualquer outro tipo de setor. Agora, o próximo tesouro é o tesouro pré-fixado,
que basicamente eu já expliquei no começo do vídeo, é quando a gente contrata a rentabilidade antes, ou seja, a gente já sabe exatamente o quanto vai render o nosso dinheiro pelo tempo contratado. Esse tipo de investimento, ele ajuda a gente a proteger a nossa carteira, caso a gente imagine, por exemplo, que a taxa Selic vai cair muito no futuro, a gente consegue proteger, né, garantir uma rentabilidade por um tempo maior. Quais são os riscos, entre aspas, né, desse tesouro pré-fixado? Basicamente, a gente tem a nossa referência que é a taxa Selic, que hoje é 15%. Se a gente, por exemplo, contrata um pré-fixado que pague 13%, a gente está acreditando que a taxa Selic ela no futuro vai cair. E se ela cair para 10%, o nosso investimento do Tesouro também vai se manter em 13%. Porém, imagina que a taxa Selic ela dispare e vá para 18, 20. O nosso pré-fixado ele acaba ficando defasado e ele perde valor no mercado, né? Porque a gente poderia contratar um investimento mais seguro a uma taxa maior. Então, a gente precisa sim sempre acompanhar o mercado, principalmente essa subida e descida da Selic, para entender quais são os momentos certos para fazer cada tipo de investimento. O próximo tesouro é o Tesouro IPCA+, e o próprio nome já diz tudo. Ele é IPCA mais uma taxa. Ou seja, a gente investe porque ele vai render a inflação mais uma taxa contratada. Isso garante que a gente tenha um ganho real acima da inflação. Então, se a gente contrata, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045 a uma taxa de IPCA mais 7, significa que nos próximos 20 anos a gente vai estar garantindo uma taxa acima da inflação de 7%. Preservando dessa forma o nosso poder de compra. Uma coisa que muitos investidores iniciantes eles fazem é investir sem ter uma estratégia clara de onde colocar o seu dinheiro em qual momento. E com isso, acabam travando, por exemplo, o seu dinheiro em um investimento que não pode ser resgatado nos próximos 2 ou 3 anos. E com isso, quando precisam do dinheiro, eles se desesperam, resgatam e perdem sim rentabilidade. Existem títulos, por exemplo, os próprios títulos do Tesouro, que sofrem com a marcação a mercado, que se você levar eles para o longo prazo, eles vão sim pagar a rentabilidade contratada. Porém, pode ser que no curto prazo você enxergue o seu dinheiro oscilando um pouco para baixo, mas isso não significa que você vai perder dinheiro. Você só vai perder dinheiro se você efetivamente vender esse título. Você ter uma estratégia clara do que você precisa fazer é o essencial para não perder dinheiro no mercado financeiro. Explicando rapidamente para vocês o que é a marcação ao mercado, imagina que você comprou uma casa a R$500 mil, imaginando que você iria vender ela no futuro e fazer um lucro. Porém, depois de um ano, por algum motivo essa casa se desvalorizou e ela está valendo 400 mil. Se você levar para o longo prazo e você sabe que, por exemplo, os imóveis eles são corrigidos com a inflação, você sabe que efetivamente você vai ganhar dinheiro. Porém, se você pegar e vender a 400 mil, você vai estar assumindo um prejuízo. A marcação ao mercado é a mesma coisa. A única diferença é que a gente contrata a rentabilidade, então a gente sabe exatamente o quanto a gente vai receber se levar esse título até o longo prazo. Então, toda vez que você for investir, pergunte a você mesmo, para quando eu vou precisar desse dinheiro? Esse dinheiro é realmente para minha aposentadoria? Então aí você consegue entender melhor para onde você tem que alocar cada parcela dos seus aportes. Atualmente existem sim, por exemplo, LCIs e LCAs que estão pagando 17% ao ano, mas com isso o seu dinheiro vai ficar preso. E se você não for precisar desse dinheiro, talvez seja um investimento interessante de se fazer nesse momento. Agora que você já entendeu como funciona a renda fixa, entendeu que dá para ganhar dinheiro com segurança e fazer o seu dinheiro render de verdade, me deixa aqui nos comentários. Você quer que eu monte, por exemplo, uma carteira teórica somente focando em renda fixa? Se você ficou até o final, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E se você ainda não viu o vídeo que eu montei uma carteira de iniciantes com apenas R$1.000, clica aqui nesse card e vai conferir ele.